Você sabe o que é a oração? Qual é a importância da oração na vida do crente? Por que a igreja ora? São perguntas importantes para que possamos responder no nosso coração. Então, nessa manhã nós vamos trazer essa temática. Por que a igreja ora? Por que os crentes oram a Deus? Qual é a importância da oração para a sua vida e para a minha vida? Nós estamos baseados em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Aqui o apóstolo Tiago, cheio do Espírito Santo, ele nos diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, ou seja, a oração do justo. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E no 17 diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, aqui com instância, com força, com perseverança, com intensidade, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha que coisa tremenda, como a oração é poderosa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Por que a igreja ora? Primeiro, a oração, irmãos, é a maior força que atua na terra. A oração é a maior força que atua na terra. Quando nós oramos, nós conectamos o altar com o trono de Deus. É unir a fraqueza humana juntamente com a onipotência divina. O Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Quando nós oramos, nós entramos na sala do trono e falamos com aquele, ou seja, Deus, que tem as rédeas da história em suas mãos. Só Deus tem isso. Só Deus pode intervir na história humana. Só Deus pode agir na nossa história, mudar a nossa história. Sendo Deus um Deus soberano, escolheu agir por meio das orações do seu povo, e Deus age através da sua oração, da minha oração, da oração do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. E quem é que governa todo o universo? O nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nada é impossível para a oração feita a Deus. Se nós fizermos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nada é impossível para Deus. E a teologia da oração é a seguinte: você ora ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Eu vou repetir: a teologia, maneira mais correta, mais bíblica de se orar, é orar ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Então, tudo quanto Deus pode fazer, pode sim ser alcançado através da oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder que um exército cheio de armas e cheio de homens. A sua oração é poderosa. Qual é o primeiro princípio que nós queremos ensinar nessa manhã? O primeiro princípio é que pela oração Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Pela oração Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Israel, por exemplo, estava no cativeiro, debaixo da chibata ali dos egípcios, lá no Antigo Testamento, ali no livro de Êxodo, com os pés no barro e as costas todas esfoladas. Mas então o povo de Israel clamou a Deus, e Deus viu o sofrimento de Israel, ouviu o clamor de Israel e desceu para libertá-los da escravidão através da vida do grande libertador, estadista, profeta, homem de Deus, chamado Moisés. Então, assim, irmãos, quando a igreja ora, os céus se movem, a igreja é fortalecida e os inimigos são desbaratados, derrotados, destruídos, quando eu e você oramos diante do Senhor. Primeiro princípio: pela oração Deus traz grandes livramentos ao seu povo, assim como Deus fez no Antigo Testamento, no livro de Juízes, em vários momentos de Israel, lá no Egito, como nós falamos. Deus continua livrando o seu povo hoje, livrando de acidente, livrando de embaraço, livrando de negócios errados, livrando de situações familiares equivocadas, de escolhas erradas ao longo da vida. Deus promove grandes livramentos ao seu povo quando o seu povo ora a Deus. Segundo princípio que aprendemos hoje:
Pela oração, Deus cura os enfermos, como nós lemos ali em Tiago. Se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, orem, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sarareis, sejais curados, porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Pela oração, Deus cura os enfermos, irmão. Você está doente, está enfermo, está com alguma dificuldade, alguma dor, algum problema físico, ore porque Deus cura os enfermos. Ore por outras pessoas, porque Deus cura os enfermos. Deus perdoa todas as nossas iniquidades. É o que nós vimos ali em Tiago 5:16 a 18. É Deus quem sara também todas as nossas enfermidades. Ele é o Jeová Rafá. Jeová é Deus. Rafá, o Deus que cura. Rafá é cura, o Deus que nos cura. Para ele não há causa demasiadamente difícil. Também é conhecido como El Rafá. El Deus, Rafá, o Deus que cura. Portanto, a última palavra não é da medicina. Preste atenção. Talvez você tenha recebido diagnóstico terrível por parte da ciência médica, da medicina, do doutor ali, mas a última palavra quem dá na nossa vida não é a medicina, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura. Deus pode tudo quanto Ele quer, para Ele não há doença incurável e nenhuma causa perdida. Por isso os apóstolos oravam pelos enfermos, né? Nós vemos ali em Atos capítulo 3, capítulo 4, eles orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, os primeiros pastores, apóstolos, bispos, oravam pelos enfermos. E assim hoje nós também, como cristãos, devemos orar pelos enfermos. Os reformadores, né? Lutero, Calvino, todos esses, Wycliffe, todos esses caras oraram com fervor pelos enfermos e Deus operou maravilhas através desses homens de Deus. Os avivalistas, Charles Spurgeon, Dwight Moody, né? Vários deles oravam pelos enfermos e nós também devemos orar pelos enfermos, louvado seja o nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo, como nós lemos ali em Tiago 5,16, e o Senhor o levantará. Está caído? Está aflito? Está angustiado? Está abatido, irmão? O Senhor te levantará. Receba essa palavra sobre a tua vida, porque a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, seja pecado, seja problema, seja angústia, seja tribulação, seja tristeza. Pela oração, Deus cura os enfermos, Deus levanta os abatidos, Deus restaura todas as coisas na nossa vida. E por último, o terceiro princípio hoje, por que a igreja ora? Por que nós oramos? Por que o crente ora? Por que o crente se apega a Deus em oração? Terceiro princípio, porque pela oração Deus fortalece a sua igreja com poder. Vou repetir, pela oração Deus fortalece a sua igreja com poder. Os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta à oração do povo de Deus. Quanto mais o povo de Deus orar, mais avivamento, mais glória, mais poder, mais unção, mais Deus vai fortalecer a igreja com poder através da oração. O derramamento do Espírito Santo é sempre precedido pela oração. E o Espírito Santo vem sobre a igreja em resposta às orações do povo de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus entrou ali no Rio Jordão e também logo depois que ele teve um momento de oração diante de Deus. Ele subia ao monte, orava, desceu ao rio, foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, porque anteriormente ele estava orando. Se até em Jesus foi assim, imagina conosco. Temos que subir no monte, temos que orar, temos que buscar a face de Deus. O Espírito Santo também desceu sobre Jesus no Rio Jordão, como eu já falei. Ele foi derramado no Pentecoste, quando a igreja perseverava de maneira unânime, ou seja, com um só coração. Em oração estavam ali. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2 sobre a igreja do Senhor Jesus. O poder de Deus vem pela oração. Presta atenção. O poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a manifestação abundante, gloriosa, majestosa do Senhor, vem pela oração. E sem oração
não há poder. Sem oração, a pregação não produz vida, não produz transformação no coração das pessoas. Sem oração, não há poder. Sem oração, a pregação não produz vida. Os apóstolos entenderam que eles deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. É o que diz lá em Atos 6, ao escolherem, os diáconos para estarem servindo às mesas, cuidando de funções auxiliares no seio da igreja. Os apóstolos falaram: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, e vocês vão estar servindo as viúvas, os órfãos, as necessidades em geral. Os diáconos foram levantados para isso, mas mesmo os diáconos eram homens cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus e cheios do bom testemunho de Deus na vida das pessoas. A oração e a palavra precisam caminhar juntos. Oração de um lado, palavra de outro, precisam caminhar juntos na vida dos cristãos. Precisamos ter luz na nossa mente, mas fogo no nosso coração. Que você esteja cheio do fogo do Senhor, que o seu coração esteja queimando para Deus. Não basta apenas proferirmos a palavra de Deus, é preciso ser boca de Deus. Que eu e você sejamos boca de Deus nessa terra, cheios da luz de Deus na nossa mente, mas cheios do fogo de Deus no nosso coração. Não basta conhecer a respeito de Deus, é preciso ter intimidade com Deus. E como é que nós podemos ter intimidade com Deus? Através da oração. Sem oração, os púlpitos serão fracos e infrutíferos. A pregação é lógica com fogo. Lógica porque existe a parte mental, a parte cognitiva, de processamento mental, de fala, de raciocínio, de lógica, mas também precisa do fogo de Deus, da glória de Deus, da manifestação da graça de Deus. O pregador precisa arder para Deus. O pregador precisa pregar no poder do Espírito Santo. O pregador precisa ser cheio de convicção diante de Deus. Então, que a igreja se desperte para a oração por meio de uma oração humilde, singela, fervorosa, perseverante. Que as torrentes do Espírito Santo caiam sobre nós, nos capacitando a sermos homens e mulheres de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós temos livros tremendos de oração, vou indicar alguns aqui. Tem um livro tremendo do Mahatma Chavda chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum. O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Outro livro tremendo sobre oração é A Oração de Guerra, do Peter Wagner. A Oração de Guerra, do Peter Wagner. Tem para as mulheres O Poder da Esposa que Ora. O Poder da Esposa que Ora, de uma autora norte-americana tremenda, Omi Ortman, uma coisa assim. Também tem os livros do E.M. Bounds, a Poderosa Oração, um livro extraordinário, um dos clássicos cristãos sobre a oração, E.M. Bounds. Então tem bastante, A Oração Intercessória, do Dutch Sheets, também é um livro extraordinário, maravilhoso sobre a oração. Então, seja alguém de oração, leia sobre a oração, cresça na oração, porque nós aprendemos. Por que a igreja ora? Em primeiro lugar, pela oração, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Segundo lugar, por que a igreja ora? Porque pela oração, Deus cura os enfermos e faz maravilhas na vida do seu povo. Deus cura sim os enfermos e continua curando hoje. E em terceiro lugar, pela oração, Deus fortalece a sua igreja com poder. Precisamos ser fortalecidos com poder, conforme Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e fortalecei-vos no seu poder. Através da oração, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Amém? Você tem um dia abençoado na presença do Senhor. Deixe seus comentários nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Ore por pessoas, ore ao Senhor se você está em necessidade. Nós queremos orar também por você em nome de Jesus. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Entre no nosso site pastorgiovanni.com,
site pastorgiovanni.com. Se você, movido pelo Espírito Santo, sentir no seu coração, e é muito bom que isso aconteça, semeie na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família missionária, que serve ao Senhor, que está de alguma maneira trabalhando em prol do reino de Deus. Entre no nosso site, ali tem as contas bancárias, tem um link para que você possa fazer isso através do cartão de crédito também. Invista no reino de Deus, invista na casa do Senhor, semeie. Quem semeia com lágrimas, colherá com júbilo. Aquele que semeia com alegria também vai colher em abundância, bênção e prosperidade da parte do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós aqui estamos orando pelas pessoas, Ronilson Beraldo, Ricardo Mariano, outros irmãos e irmãs que estão conosco, a Ana Bert, o Jason Merquires, meu cunhado, a Priscila Lima, a Nick Carla, todas essas pessoas, Pai, nós estamos colocando todas elas diante do Senhor. Pedimos a Tua graça sobre elas, a Tua unção e o Teu poder. Ó Deus, manifesta maravilhas através do Teu povo, que sejamos, ó Deus, o povo de Deus que ora, que a oração faça parte do nosso dia a dia, que possamos ter a palavra de Deus na nossa boca e fogo de Deus no nosso coração, que ao orarmos, ó Deus, o Senhor opere milagres e maravilhas através da nossa vida, milagres tremendos. Ó Deus, atende o clamor do Teu povo, cada necessidade, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta o Teu poder e a Tua glória. Envia os Teus anjos com poder, com graça, com unção, operando maravilhas em favor do Teu povo, da Tua casa, da Tua igreja. Ó Deus, que sejamos o povo da oração, que o Senhor cure poderosamente vidas, corações, famílias, situações, abre portas de trabalho, negócios, empresas, prosperidade, bênção, multiplica os recursos, finanças. Pai, abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos, dá livramento, Pai, opera maravilhas através do poder da oração. É o que nós te pedimos de todo o coração, na Tua presença. Abençoa o Teu povo, faz com que essa palavra cresça, floresça, se multiplique e abençoe muitas e muitas pessoas para o louvor e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.